E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar uma expressão super útil em inglês: how often. Se a ideia é conversar sobre rotinas, sobre hábitos, saber usar essa pergunta é, assim, fundamental. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de how often. Depois, vamos ver as palavras certas para responder, que são os advérbios de frequência. Aí vamos aprender como montar a pergunta direitinho, praticar um pouco, claro, e até dar uma espiada na rotina de uma pessoa real, a Júlia. No fim, a gente revisa os pontos mais importantes para ninguém sair com dúvida. Bora? Beleza, então. Primeiro passo. É como qualquer ferramenta nova, né? A gente precisa entender para que ela serve antes de sair usando. Então vamos lá. O que exatamente quer dizer how often? É exatamente isso aí, bem simples. How often é a nossa pergunta mágica para saber com que frequência alguma coisa acontece. É com ela que a gente puxa assuntos sobre o dia a dia, sobre trabalho, sobre lazer, enfim, sobre tudo que a gente faz com uma certa regularidade. Ok, já sabemos perguntar, mas e para responder? Bom, para isso a gente tem umas palavras que são as ferramentas perfeitas: os advérbios de frequência. Essa imagem aqui é ótima porque resume a ideia toda. Pensa nesses advérbios como se fossem um medidor, um termômetro de frequência. Eles mostram numa escala o quanto uma coisa acontece, indo lá de baixo, do zero, que é nunca, até o topo, 100%, que é sempre. E aqui a gente vê essa escala em detalhes. Lá no topo, com 100% de certeza, está o always, o nosso sempre, aquilo que não falha. Um pouco abaixo, para coisas que a gente faz na maioria das vezes, vem o usually. Mais para o meio do caminho, temos o often e o sometimes, que são o com frequência e o às vezes. E quando algo quase não rola, a gente usa o rarely. E lá no zero absoluto, o never, que é o nosso nunca. São essas palavras que vão dar a precisão exata para a nossa resposta. Certo, já temos a pergunta e as palavras para responder. Agora, como a gente monta a frase? A boa notícia é que tem duas formulinhas bem fáceis para isso. E elas estão aí. A primeira é a fórmula curta, super direta. How often do you? E o verbo. Simples assim. Por exemplo, how often do you cook? A segunda é a longa, que deixa a gente ser mais específico. A base é a mesma, mas no final a gente adiciona um complemento, tipo, how often do you go to the gym? A gente escolhe qual usar, dependendo do que quer saber, se é algo mais geral ou mais detalhado. Chega de teoria, né? Vamos para a parte mais importante, que é a prática. É botando a mão na massa que a gente aprende de verdade. Vamos começar com a fórmula curta. Pensa um pouco na sua própria rotina para responder a esta pergunta. How often do you study? Com que frequência os estudos fazem parte do seu dia a dia? Pensa numa resposta. Uma resposta possível seria essa. Reparou que não usou um daqueles advérbios que a gente viu? Everyday também é uma forma de indicar frequência super comum e bem direta. Agora, um exemplo com a fórmula longa, com um pouco mais de detalhe. A pergunta é: how often do you go to the supermarket? E olha só, outra forma de responder. Em vez de usar usually ou sometimes, a gente pode ser mais específico ainda. Twice a week, ou seja, 2 vezes por semana. O que importa é comunicar a frequência, certo? Agora a gente vai ver como tudo isso se encaixa num contexto de verdade. Vamos conhecer a rotina da Júlia. Então, essa é a Júlia. Ela conta que é enfermeira e que a rotina dela é bem puxada. Isso já dá uma pista de que vamos ver vários exemplos de frequência em ação no dia a dia dela. E aqui está o resumo da rotina dela. Percebe como os advérbios contam uma história? Ela always, sempre, acorda às 5h30. É regra. Usually, geralmente, ela toma café antes de ir trabalhar. Mas com a correria, sometimes, às vezes, ela acaba pulando o café da manhã. Ela often, com frequência, trabalha em turnos longos, então dá para imaginar que ela rarely, raramente, tem tempo para cozinhar. E por causa disso tudo, ela never, nunca assiste TV durante a semana. Provavelmente chega em casa exausta. Viu como essas palavrinhas pintam um quadro completo da vida dela? Com base no que a gente acabou de ver, uma pergunta rápida. How often does she cook? A resposta está lá no texto. She rarely cooks. Ela raramente cozinha. Agora uma pergunta para a gente conectar os pontos. Por que ela nunca assiste TV durante a semana? O texto não diz isso com todas as letras, mas a gente consegue deduzir, né? Provavelmente porque ela está sempre cansada por causa dos turnos longos. Isso mostra como a frequência de uma coisa muitas vezes é resultado de outra. Ótimo! Para garantir que tudo ficou bem guardado na memória, vamos resumir os pontos mais importantes.
Pensa nisso como o seu checklist para usar how often sem medo de errar. Então, para fechar, nosso checklist. Primeiro, para perguntar sobre frequência, a gente começa com how often. Segundo, para responder, usamos um daqueles advérbios da nossa escala, tipo always ou sometimes. E terceiro, o detalhe de ouro da gramática. Não pode esquecer de usar o do ou o does na pergunta. How often do you ou how often does she? Esse é o segredo. E para terminar, vou deixar uma pergunta para todo mundo pensar, usando o que a gente aprendeu hoje. Reflete aí sobre a sua rotina. How often do you do something just for fun? Com que frequência a gente faz alguma coisa só por diversão? É um jeito ótimo de praticar e, quem sabe, pensar um pouco sobre o equilíbrio na nossa vida. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima!